Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos para os palpites aí da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Hoje estou aqui em São Paulo, do ladinho da Estação da Luz, e vamos daqui mesmo palpites. Para quem está chegando no canal, vou falar os palpites aí sem clubismo e talvez fale depois do palpite se eu vou torcer para alguém ou não. Aí sim coloco um certo clubismo ou não. Então vamos lá. Primeiro jogo, Bragantino e Bahia. Primeiro jogo, Bragantino e Bahia. Os dois times ganharam o último jogo. Bahia ganhou de São Paulo 2-1 e o Bragantino ganhou do Vasco lá em São Januário. Esse jogo aí eu acho que vai dar um empate. Vou chutar 1-1 para Bragantino e Bahia. Vamos lá. Próximo jogo no Barradão, Vitória e Cruzeiro. Cruzeiro conseguiu uma excelente vitória em cima do Palmeiras. Agora está ali em segundo lugar na classificação, um ponto atrás do Flamengo. E o Vitória empatou aqui na Neoquímica Arena com o Corinthians. Aliás, estava tentando visitar aqui os estádios aqui de São Paulo, mas todos eles estão com uma certa burocracia aí, não deixam entrar com o GoPro, então não vou em nenhum a princípio. Deixar para uma próxima oportunidade quando tiver um celular para gravar, porque eu não gosto de gravar com esse celular aqui. Então vamos lá, Vitória e Cruzeiro, eu acho que vai dar Cruzeiro. Eu vou estar 2-0 em cima do Vitória lá no Barradão. Fortaleza e Santos, os dois times perderam o último jogo. Fortaleza perdeu de 5-0 para o Flamengo. E o Santos, do Neymar, perdeu em casa pro Botafogo, né? Perdeu pro Botafogo, ainda o Neymar fez um gol de mão lá, né? Fiasqueira. Vamos lá, Fortaleza e Santos. Eu acho que vai dar Fortaleza. Eu vou chutar 1-0 pro Fortaleza em cima do Santos. Vou torcer pro próprio Fortaleza. Grêmio e Corinthians, Arena do Grêmio. Arena do Grêmio, que eu já visitei, tem um vídeo aqui em cima. Então, nesse jogo aí, Grêmio e Corinthians, o Grêmio ganhou o último jogo, né? Ganhou de 2-0 do Juventude, lá no Alfredo Jaconi, e o Corinthians empatou com o Vitória, que a gente acabou de falar. Eu acho que dá Grêmio esse jogo aí. Vou chutar 2-0 pro Grêmio em cima do Corinthians. Vou torcer pro Grêmio mesmo. Próximo jogo, São Paulo e Vasco. São Paulo perdeu pro Bahia e o Vasco perdeu pro Bragantino. Eu acho que dá São Paulo. Eu vou chutar 1-0 pro São Paulo em cima do Vasco, sem torcida. Atlético Mineiro e Internacional na Arena MRV. O Inter perdeu em casa pro Fluminense. O Inter deu uma queda de rendimento, né? E o Atlético Mineiro ganhou do Ceará lá no Castelão. Eu acho que esse jogo aí dá Atlético Mineiro, hein? Vou chutar 2-0 pro Atlético Mineiro em cima do Inter, mas vou torcer pro Inter ganhar. Fluminense e Ceará no Maracanã. O Ceará perdeu, né? Perdeu pro Atlético Mineiro e o Fluminense ganhou do Inter lá no Beira-Rio. Eu acho que esse jogo aí, acho que dá Fluminense também. Vou chutar 2-0 pro Fluminense em cima do Ceará. Tanto faz também, mais pendendo ali pro lado do Ceará. Botafogo e Mirassol no Newton Santos. Botafogo ganhou o último jogo, os dois ganharam o último jogo, né? O Botafogo ganhou do Santos e o Mirassol ganhou em casa do Sport. Nesse jogo aí, eu acho que dá Botafogo. Vou estar 2-1 Botafogo em cima do Mirassol, sem torcida. Palmeiras e Juventude, Allianz Parque. Palmeiras perdeu o último jogo pro Cruzeiro, né? Perdeu de 2-1 lá no Mineirão. E o Juventude perdeu pro Grêmio. Da Palmeiras, né? Vou chutar Palmeiras aí, vou chutar 2-1 pro Palmeiras em cima do Juventude. E o último jogo, Sport e Flamengo. Flamengo que vem de goleada de 5-0 em cima do Fortaleza. E o Sport que não ganhou nenhum jogo ainda em 11 jogos. 11 jogos, o Sport não ganhou nenhum, só empatou 3. É o lanterninha do campeonato, né? Esse aí da Flamengo, né? Vou estar 3-0 pro Flamengo lá na Ilha do Retiro. E o Sport que se esperte aí, que já tá um grande candidato a cair pro ano que vem. Vamos ver o que eu acertei, que eu errei na última rodada. Então, 11ª rodada, começando lá com Bahia e São Paulo. Eu acho que eu falei 11ª rodada no começo do vídeo, mas é a 12ª, então, se for pensando nesse caso.
Bahia e São Paulo, falei que ia dar 2-1 pro Bahia, deu 2-1 pro Bahia mesmo, acertei, cravado. Falei que o Bragantino ia ganhar de 1-0 do Vasco, mas ganhou de 2-0, acertei parcialmente. Falei que o Mirassol ia ganhar do Sport, só que falei 2-0, ganhou de 1-0, acertei parcialmente. Falei que o Botafogo ia ganhar de 2-0 do Santos, ganhou de 1-0, acertei parcialmente. Juventude e Grêmio, falei que o Juventude ia ganhar de 1-0 do Grêmio, mas quem ganhou foi o Grêmio, 2-0, errei. Falei que o Flamengo ia ganhar de 2-1 do Fortaleza, mas ganhou de 5-0, então acertei parcialmente. Corinthians e Vitória, falei que ia empatar de 1-1, mas empatou de 0-0, acertei parcialmente. Ceará e Atlético Mineiro, falei que ia dar 1-1, mas o Galo ganhou de 1-0, então errei. E Cruzeiro e Palmeiras, falei que o Cruzeiro ia ganhar, ganhou, só que eu falei 1-0 e deu 2-1. E o último jogo lá, falei que ia empatar Internacional e Fluminense 1-1, mas o Fluminense ganhou de 2-0. Então, galera, se inscreva aí no canal, deixe um comentário aí com os seus palpites, se concordam ou não concordam com esse vídeo. E até o próximo vídeo. Muito obrigado, se concordam ou não concordam com os palpites, né? E até o próximo vídeo. Valeu, obrigado, até o próximo vídeo.